e aí, a hora que a gente for realmente começar, eu te aviso para a gente iniciar. Mas certo. Só esses 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar. O pessoal já está chegando, Valéria está por aí. Bem-vinda, Valéria. Puder ajudando a compartilhar. Daqui a pouquinho nós começamos. Vera. Gente, mais um minutinho só, nós já vamos começar, tá? Fátima de Capiçapava, Sandra sempre está com a gente. Ai, meu Deus. Já começaram os comentários aí, o Mário já vai se preparando aí. Bom, gente, nós vamos iniciar. Mário, boa noite agora, nós já estamos ao vivo, que eu te falei. Obrigado de estar participando com a gente. Nós estávamos falando agora há pouquinho, né? Pena que não é o presencial ainda, tomara que logo a gente consiga estar todo mundo junto, consiga estar fazendo presencial o mais rápido possível, mas infelizmente nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, né? Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Ontem nós estávamos falando com a Maria João, ela fez a palestra lá de Lisboa, né? E ela está falando que já estão em lockdown de novo, né? Toque de recolher, uma segunda onda, ainda por precaução, mas na Itália e na Espanha já está complicado de novo. Então, quer dizer, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Acho que passar a eleição nós vamos ver isso mais de perto de novo, né? Mas, bem-vinda, o assunto que você escolheu, muita gente já comentou hoje durante na página, que é um assunto delicado, né? Extremamente importante para a gente conversar, né? Todo mundo, eu sempre digo que tem alguns temas que os palestrantes, mesmo as pessoas da doutrina e tal, têm um pouquinho de receio de falar e são extremamente importantes. Então, bem-vinda, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, espero que você aproveite o máximo e as pessoas também. Obrigada, Alexandre, pelo convite, foi motivo de muita alegria para o meu coração estar com vocês, mesmo à distância. Sintam-se todos abraçados, tá? Então, tá jóia. Bom, gente, nós vamos começar. O Mara, fica à vontade. O que você precisar, eu vou estar aqui do lado, mas o espaço é de vocês. Qualquer coisa é só chamar que eu estou aqui pertinho para a gente ir conversando, tá bom? Tá jóia. Então, até mais, então, Alexandre. Boa noite a todos vocês, internautas, amigos queridos. Sintam realmente o meu abraço carinhoso para vocês. E nós vamos aproveitar o nosso tempo para estudarmos um pouquinho esse tema intrigante, alcoolismo, à luz da doutrina espírita. E sempre quando nós começamos um trabalho, é importante a nossa conexão
com os benfeitores espirituais. Por isso, nesse momento, eu peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre tão querido, nosso amigo de todas as horas, médico das nossas almas, que nos envolva em energias balsâmicas, para que possamos cumprir essa tarefa com muito amor, abordando o alcoolismo, que vem ferindo tantos corações, mas através dessas elucidações retiradas da literatura espírita, que possamos ter coragem moral de suprir em nós esse vício que tem nos prendido há tanto tempo em camadas inferiores da nossa evolução. E que Jesus, então, abençoe a todos nós. Vocês viram, então, que desenhinho bonitinho esse inaugural, né? Proibido beber. Vejam só a situação do pobre coitado e quantas vezes, né, os nossos companheiros de jornada se encontram exatamente nessa posição. Vamos em frente? Eu tenho um assistente técnico aqui que muda o slide para mim, viu? Mas se ele não trabalhar bem, ele vai ser dispensado. É o Frank que está comigo nessa transmissão ao vivo, tá bem? Então, nós vamos falar que o alcoolismo é uma dependência do álcool, tanto aquela dependência física, propriamente da bebida em si, quanto também, que é tão grave quanto a física, essa dependência psicológica. Por quê? Está vinculado a quê? Aquelas entidades invisíveis, quer dizer, que não são vistas pelos nossos olhos, que nos convidam a beber. Vai beber, vai beber, só um golinho. E o que a gente faz então, né? Se entrega aquele primeiro gole, a segunda latinha, a terceira, e assim vai criando uma dependência. O que eu quero também deixar bem claro para vocês, que álcool não é alimento, ele é um tóxico. E tudo que eu for mencionando para vocês é retirado da doutrina espírita, da literatura espírita. E a própria literatura espírita nos ensina que, ao ser ingerido uma bebida alcoólica, esse etanol vai ser digerido pelo estômago, vai ser absorvido pelo nosso intestino, vai fazer uma lambança na nossa corrente sanguínea e vai bombardear quem? O nosso cérebro do corpo físico. Numa reunião de espíritas chamada Concafras, chegou-se à seguinte conclusão acerca do que se vem a ser o alcoolismo. Foi tido como uma doença crônica, quer dizer, que se arrasta por muito tempo no âmago do nosso ser, na nossa alma. É algo progressivo, porque você bebe um golinho, não satisfaz, você vai aumentando a quantidade, e ela é o quê? Potencialmente fatal. Nos leva à morte do corpo físico, né? E olha, caracterizada pelo quê? Pela incapacidade que tem a pessoa de se abster desse consumo do álcool. E vai levando o quê? Distúrbios, desafios aonde? Dentro de casa, no trabalho, e vai acabando com a saúde do corpo físico, acaba com a integridade orgânica. O irmão X, em Cartas e Crônicas, ele deixou bem claro que o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre onde quer que vá. E normalmente, onde é que nós temos esse veneno livre? Circulando dentro da nossa casa, dentro da nossa geladeira e dentro do barzinho que nós temos em casa. E é sempre o quê? Essa bebida? O convidado de honra nos eventos sociais. Casamento, até batizado, né? O que se usa? Servir bebida alcoólica. Então, você avalia a festa pelo quê? Pelo tipo de bebida que foi servida ali. Então, a bebida é um chamariz, é uma isca para quê? Para que as pessoas continuem alimentando esse vício
que já faz parte da sua trajetória e que, como nós vamos ver agora, gera consequências desastrosas na trajetória do ser. É um hábito social e a busca de prazeres são as causas primeiras do alcoolismo. Joana de Ângeles deixou bem claro isso aí, vai explicar o que é. Olha, por que hábito social? Surge como um hábito social e se instala de longa data, não começa de uma hora para outra, não. E vai detonando, minando as reservas morais da criatura, fazendo com que fique anestesiado a razão dessa criatura e faz com que surja do âmago da criatura aqueles instintos primitivos que o homem tem que buscar se libertar. É por isso que reencarnamos sucessivas vezes. Para quê? Para nosso aprimoramento espiritual. E o consumo do álcool é alguma coisa que nos algema nesse instinto primitivo que a gente tem que se libertar. Esse consumo de bebida alcoólica, ele se dá também muitas vezes, né? Porque são várias as causas, eu levantei algumas, né? Por exemplo, Joana de Ângeles menciona que o consumo pode ser por pressão do grupo, porque o cara só é bom dentro daquele grupo se beber junto com os demais, senão ele é o patinho feio, ele é deixado de lado. Incentivo dos pais. Mais um lado, os pais incentivam seus filhos a beber? Claro que sim. Quando é bebezinho, coloca a chupetinha naquela espuminha da cerveja e coloca na boca da criança. Você não sabe se aquele espírito reencarnante é o espírito de um alcoólatra. Ele torce o nariz, toda a família ri, e pode ser ali um start para quê? Para novamente o vício se instalar. Pode ser curiosidade da pessoa? Pode ser curiosidade, sim. E olha, o Raul Teixeira, ele vai muito além no programa Transição que ele fez, dizendo que a pessoa se dá ao hábito da bebida alcoólica em razão do quê? De uma carência do espírito, em razão da sua fragilidade. Ele tem um desafio interior para poder se harmonizar. O que ele faz como válvula de escape, ele tende, então, ao consumo da bebida alcoólica. E esse consumo da bebida alcoólica vai provocar na pessoa efeitos no corpo físico, no espírito, depois da morte, na qualidade de desencarnado, e vai refletir a consequência onde? Em existências futuras. Nós vamos ver todos esses casos. Por exemplo, esses efeitos do alcoolismo no corpo físico. Vamos mencionar, então, qual é o efeito desse álcool nos centros nervosos, tá? Excita e diminui sua resistência, deprime os centros nervosos, causando lesões. Mas que tipo de lesão? Paralisias, delírios e até mesmo loucura. Mecanismos da Mediunidade é um livro maravilhoso de uma exuberância ímpar, né? Ditado pelo André Luiz para o Chico Xavier, dizendo assim, por exemplo, que esse alcoolismo pode provocar o mongolismo, a hidrocefaleia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, idiotismo, aleijão de nascença desde o berço. Obrigatoriamente, não, são exemplos que o próprio André Luiz está narrando como consequência. Qual que é a ação desse álcool no aparelho digestivo? Porque ele vai passar pelo aparelho digestório. Perda de apetite, a pessoa só bebe, manguaça, o que faz? Não tem vontade de comer, fica desnutrida e parte para anemia. E o que pode acontecer também? Inflamação da mucosa e pode provocar uma pancreatite. Ah, mas está com pancreatite porque fazia parte do programa reencarnatório? Não, nem tudo que nós passamos faz parte da nossa programação, daquele planejamento que nós escolhemos, das provas que nós escolhemos passar. As coisas são provocadas pela pessoa por livre-arbítrio, por escolhas equivocadas, provocadas no corpo físico. Pode também se deparar com esofagite, gastrite, úlcera,
hepatites alcoólicas, estaquiose hepática, cirrose hepática, síndrome de má absorção e desencarne. Vale lembrar também que, por exemplo, com relação à cirrose hepática, ela pode ser provocada também por medicamentos. Agravamento das situações infecciosas, como gripe, pneumonia, tuberculose pulmonar, hepatites virais, diminuição da esperança de vida e envelhecimento precoce. Até esses dias eu fui vendo uma foto de quem fuma, que envelhece precocemente, é a mesma coisa com relação ao consumo da bebida alcoólica também. Olha, interessante na gestação, que o uso de bebida alcoólica durante a gestação pode provocar o quê? Uma síndrome fetal alcoólica, desencadeando o autismo. Todo autismo é provocado por bebida alcoólica? Não. Em alguns casos, é a bebida alcoólica. Muitos outros fatores desencadeiam o autismo, afora, então, esse consumo de bebida. Podemos também dizer que, hoje em dia, quem tem problemas gastrointestinais, neurológicos, pode ter sido um alcoólatra do passado, que tenha alterado e afetado a sua cadeia do DNA, do perispírito, né? Desencadeando todos esses problemas, então, na presente existência. Nossa, quanta coisa, o Mara pode afetar também a nível neuromolecular? Sim. Como? Através de formigamento nos membros inferiores e superiores, adormecimento dos dedos, cãibras, dores e cansaço muscular, tremores das mãos, atrofia do nervo óptico, levando inclusive, sabe a quê? A cegueira. E é tão triste você ver a vida, né? Poder admirar tudo na vida e, de repente, perder essa visão. É uma prova muito difícil essa cegueira, né? Provocada pelo consumo de bebida alcoólica. Nossa, mas ainda a bebida vai alterar nível mental e psicológico? Com certeza. Afetando o quê? Na dificuldade de raciocínio, na perda da memória, demência, irritabilidade, depressão, delírio alcoólico. E se vocês prestarem atenção em todos esses exemplos que estão contidos na literatura espírita, certamente vocês conhecem alguém que se enquadra justamente onde? Nesses casos que eu estou mencionando. Essa bebida alcoólica, ela pode desencadear doenças de pele, esterilidade, perturbações sexuais e maior probabilidade de câncer no fígado, na boca, no esôfago, no estômago, no colo e também na mama. Ah, isso aqui serve para nós espíritas. Livro Missionários da Luz, que é nesse capítulo 3º, André Luiz é conduzido a uma sessão de desenvolvimento mediúnico, onde estão sentados ao redor da mesa para desenvolver essa mediunidade várias pessoas. E o mentor do André Luiz chama a atenção dele e fala assim: André Luiz, olha aquele corpo físico ali. Veja, aquela pessoa ingeriu álcool. E veja o que está acontecendo no corpo dela, nesse exato momento. E o André Luiz, então, olhou para aquele, não só para aquele corpo físico que estava sentado ali, mas ele conseguia ver o quê? O perispírito da pessoa. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando com elementos sanguíneos mais novos, e toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Só que quem está, por exemplo, o dirigente da sessão mediúnica não está vendo como está o funcionamento, né, dos órgãos internos de quem consumiu álcool, mas toda a espiritualidade ali presente sabe fazer essa avaliação. Vai dar para desenvolver a mediunidade nesses modos? Com certeza não. Ah, a casa espírita é fraca, não resolve o meu problema, não desenvolve a minha mediunidade. É problema de quem? Da casa espírita ou de quem está consumindo álcool? Então, olha que interessante. Também vamos encontrar problemas acarretados no aparelho cardiovascular,
corrompe a corrente sanguínea e responsáveis por acidentes cardíacos. Então, a pessoa manguaça uma vida inteira, chega uma hora que o coração não aguenta e tem um piti, né? E olha lá, por conta da bebida alcoólica. Esta cena é lamentável, infelizmente. Lei Maria da Penha. E muitas vezes aparece também, né? Lei Mário da Penha, porque tem mulher também que bebe um tanto a mais que homem, viu? E o que acontece? Um quebra-pau dentro de casa, desencadeando violência doméstica. Abandono do lar, porque não é fácil suportar uma pessoa dentro de casa, por mais amorosa e pacienciosa, resignada que seja, que aguente uma pessoa que bebe demais. Esse álcool também pode acarretar o quê? Acidentes de trânsito, acidentes e problemas de trabalho, ruptura de relacionamentos, porque ninguém aguenta uma pessoa bêbada, não é verdade? Comportamento antissocial, a percepção, a reação e os reflexos ficam comprometidos. Afora sabe o quê? A presença dos obsessores, aqueles companheiros invisíveis que estão ao lado da criatura falando, vai beber, só hoje, só mais um gole, vai lá, vai. Quem que manda na tua casa é você ou a mulher? Vai lá, vai, e vai, né? E só dá BO. Isso aqui também eu achei muito bacana. Um motorista alcoolizado, atenção, sorria, você está sendo multado. Por quê? Excesso de velocidade. E além do excesso de velocidade, né? Além da multa, está colocando em risco o quê? A própria vida e a segurança das pessoas que também estão na via pública. Então, né? Bebeu, por incrível que pareça, não dirija e, de preferência, também não beba. Por misericórdia de Deus, não beba. Quais são os efeitos imediatos da embriaguez? Excitação, agressividade, ansiedade, aceleração dos batimentos cardíacos, descoordenação motora. A criatura nem consegue, às vezes, ficar em pé, né? Vai catando galinha, vai trombando, vai caindo e vai. Tem náusea, tem vômitos, confusão mental, sono profundo. Gente, pode levar a uma coma alcoólica e provocar o desencarne. Então, a brincadeira é muito séria. Não é adequado o consumo de bebida alcoólica. E olha a informação de Joana de Ângeles. Seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias. Se hoje nós estamos passando por um coronavírus, o uso de bebida alcoólica ceifa maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose e enfermidades cardiovasculares. Não é brincadeira o estrago que faz um simples ingerir de bebida alcoólica. Destrói corpo físico, destrói, deixando marcas no perispírito. E a criatura tem responsabilidade nas provas a serem trazidas na próxima reencarnação com relação a essa bebida. Nós vamos ver quais são esses efeitos do álcool no espírito. Porque não tem essa de falar assim, que é valentão, né? Eu paro a hora que eu quiser. Eu sei de tudo isso, você não precisa falar mais nada para mim, não. Isso não vai acontecer comigo. Lê do engano. Não se encorajem a tal ponto. Por quê? Porque você não consegue parar se você não for humilde o suficiente de pedir ajuda para sair de tudo isso. E vai gerar efeitos devastadores na alma. Sabe por que tudo isso? Porque simplesmente nós somos seres energéticos. E o que faz o álcool? O álcool vai exatamente penetrar nessa estrutura eletromagnética, que são as linhas de força que nós temos. Olha esse desenho aqui que retrata bem a questão 135 em O Livro dos Espíritos. O homem é composto por 3 partes. O corpo físico, que é o que é visível. O perispírito, que é uma camada
energética, que é o envoltório da alma, tem uma natureza semimaterial, consegue permear o campo físico e o campo espiritual também. E tudo que o corpo físico faz, grava esse perispírito. E a responsabilidade é muito grande. Quando se bebe, se diminui o tempo de vida, e esse tempo de vida está gravado aonde? No nosso duplo etérico. Nós vamos consumindo excessivamente esse fluido etérico e vamos voltar para a realidade espiritual na qualidade de suicidas indiretos. Vocês se lembram dessa expressão suicídio indireto? É o que aconteceu com o André Luiz. André Luiz consumiu excessivamente os seus fluidos, né? E desencarnou. E lá, quando ele esteve no umbral por 8 anos, os espíritos gritavam na orelha dele, suicida, suicida. E ele falou, mas eu não me matei. Não se matou com um tiro, com uma corda no pescoço, tomando veneno. Se matou como? Consumindo excessivamente o fluido vital. No caso do André Luiz, não foi pelo álcool, foi pela prática de sexo, uma vida desregrada, né? Mas o consumo excessivo dos fluidos vitais fazem com que a pessoa retorne para a pátria espiritual antes do tempo. E olha, qual a informação da literatura espírita sobre a ação do álcool? É sobre essa malha magnética, né, que é o perispírito, que se situam as células. A bebida alcoólica é como se fosse um pano molhado jogado sobre uma rede de alta tensão, né? Sobre um circuito. E quando cai, o que fala? Bum! Ele estoura. O perispírito, né, sente todo o abalo desse álcool que está sendo ingerido pelo homem. E tudo que é jogado sobre esse corpo físico vai repercutir certamente na alma. Então, o embriagar-se, o beber, né, mesmo que seja aquela bebida de maneira social, desajusta esse circuito eletromagnético, desajusta o perispírito e, por tabela, esse perispírito como válvula de escape a essas energias tão densas, tão tóxicas, o que ele faz? Ele adoece o corpo físico. E quais são, então, os efeitos do álcool depois que a pessoa desencarnou? Mas morreu, o corpo apodreceu lá no pó da terra. Mas qual que é a diferença entre encarnado e desencarnado? Então, somente a ausência do corpo físico. O encarnado tem corpo físico e o desencarnado não tem. Então, o que acontece com o desencarnado? Ele vai voltar para casa levando tudo aquilo que ele fez de bom e de não tão bom assim. E ele leva marcado no seu perispírito esse consumo de droga, esse consumo de álcool, essa conduta de falar mal das pessoas, né? Então, tudo isso fica gravado no nosso perispírito e nós levamos esse patrimônio conosco, mesmo que a gente não tenha consciência de tudo isso, tá? Muito bem. Olha o que eu coloquei para vocês aqui. Olha que desenhinho que eu diria assim, porreta. Por quê? Porque o cara chega em casa tão bêbado, que ele vê a mulher lá esperando por ele. Epa! Né? 3 contra 1 é covardia. Mas é só e simplesmente uma mulher e muito brava. E pelo que ela tem ali na mãozinha dela, que é um rolo de macarrão, tradicional rolo de macarrão, ele vai tomar uma surra. Por isso que eu falo que às vezes, né, tem a Lei Maria da Penha e tem o Mário da Penha também, né? Tem homem às vezes que apanha assim, tá? Eu quero chegar nessa parte que é formidável, isso é um caso verídico. Este caso, né, que está narrado no livro A Faxina, vai contar a história do Anselmo. O Anselmo bebia. E esse alcoolismo de Anselmo, agora espírito, remonta, quer dizer, é velho, é desde os tempos helênicos. E eu não me lembrava que tempo helênico era esse. Eu fui procurar o quê? A história geral, a nossa história geral, a história da humanidade. E fui achar que esse período helênico
era correspondente aos anos 323 a 147 antes de Cristo. E o Anselmo, então, naquela época, já manguaçava. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Diz assim o livro: a sua longa permanência nos caminhos do vício veio a provocar profundas alterações nas engrenagens perispirituais, acabando por adulterar sua estrutura genética. Quer dizer, bebeu bastante, gravou o perispírito com aquele álcool, né? E olha lá, o que vai acontecer agora que ele vai ter que fazer um planejamento reencarnatório? Ele vai macular, ele vai ferir o quê? A estrutura genética do corpo dele. Vai tudo o quê? Atingir o mapa das cadeias de DNA nesse próximo corpício físico que ele vai ter quando reencarnar. Esses tecidos do perispírito não suportam, gente, a impregnação corrosiva da bebida. E por mais que sejam amorosos os nossos anjos de guarda, que tenhamos familiares, amigos que lutam pelo nosso bem-estar espiritual, eles não podem fazer nada no momento que é montado o nosso planejamento reencarnatório. Porque se tem marcas de bebida ali, aquelas marcas de bebida armazenadas no perispírito, elas vão fazer o quê? Elas serão somatizadas naquele corpício do bebê que está sendo gerado na barriga da mamãe. Vai causar sérios problemas físicos, esses mesmos problemas físicos que nós já mencionamos quando nós começamos esse assunto aqui do alcoolismo. Vejam a continuidade das explicações. Os miasmas produzidos pelo álcool passam a exercer desde a concepção. O que é concepção? O encontro do óvulo com o espermatozoide, quando o quê? Quando já tem aquele espírito reencarnante ali. Então, vai causar um efeito degenerador e devastador. Vejam que eu coloquei em outra cor para chamar a atenção de vocês. Sobre aonde é esse efeito? Sobre aquele feto que está sendo gerado na barriga da mamãe. Uma vez que os tecidos sutis desse perispírito do reencarnante já se encontram totalmente comprometidos. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, nós é que estamos trazendo tudo que está armazenado no nosso perispírito para gerar saúde ou doença no nosso corpício físico ao nascer. O que mais nós podemos falar sobre isso, sobre essa história? Toda mutilação existente nas engrenagens sutis do perispírito, o que vai acontecer? Fatalmente, sem sombra de dúvidas, desaguará em mutilações no corpo somático, pois refletirão a psicogênese, quer dizer, o corpo físico vai pagar o pato dessa bebida consumida em reencarnação anterior. Anterior ou anteriores, no caso do Anselmo, é relativo a muitas reencarnações. Por isso que nós podemos falar que o alcoolismo tem consequências em existências futuras. O corpo vai se desenvolver a partir da estrutura perispiritual, das linhas de força, dos chakras, e vai o que passar para o corpo físico esse desequilíbrio perispiritual. Coitadinho do nosso corpo físico. Olha o que a gente consegue fazer com ele, né? Que nos é dado como um presente. O bebê é uma maquete energética que o espírito carrega. E ele vai passar a ter saúde ou doença conforme o quê? Essa maquete energética que ele mesmo construiu em reencarnações anteriores. Quer dizer, nada se perde, tudo fica arquivado na memória do espírito. O livro Ação e Reação, também do André Luiz, vai abordar o quê? A lei de causa e efeito com relação também ao consumo de drogas, comprovando por A mais B que o corpo físico vai ter, então, anomalias,
pode ter muitas dificuldades por conta da bebida alcoólica consumida em reencarnações anteriores. Então, tudo que não é bem usado, o que acontece? No futuro vai voltar com a gente como? Num corpício físico com defeito, lesionado, de má qualidade ou inexistente. E nós não vamos poder falar que, nossa, Deus é injusto, deu um corpício físico saudável e bonito e sarado para o meu vizinho e não gosta de mim, não me ama, ó, do jeito que eu estou estrupiado. Então, Deus não tem nada a ver com as escolhas que a gente faz. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, sentimos e pensamos, tá? Então, quem tem saúde é um mérito, devia agradecer a Deus todo santo dia, né? Porque está fazendo um bom uso do corpo. O corpo é um instrumento da alma, ele é passageiro, mas ele requer muito cuidado, porque o nosso corpo físico é uma construção energética nossa, retrata tudo aquilo que nós temos no nosso espírito. E sabe aquele barzinho bonitinho que é uma peça decorativa da nossa sala, né? O que ele é? É um showroom de viciação, porque ali estarão armazenados litros de uísque, vinhos, cervejas, né? Aí o pai fala assim pro filho, filho, você vai sair de casa, não bebe, mas a geladeira tá cheia de latinha. O barzinho tá cheio de bebida alcoólica. Então, que autoridade moral tem esse pai, essa mãe, para chamar a atenção desse filho? Ele vai seguir o mesmo exemplo dos pais. Ele vai manguaçar também. Responsabilidade dos pais? Com certeza. Mas é só uma latinha. Não importa. É um vício, né? E gravoso. Isto aqui eu achei muito interessante. Foi dito pelo Dr. Ricardo de Bernardi, que escreveu um livro maravilhoso, né? Sobre gestação, sublime intercâmbio, dizendo que, como ele é um médico espírita, ele disse assim, sabe quando o bebezinho tem uma cólica? A cólica dele pode ser uma síndrome de abstinência. Ele foi um alcoólatra, ele está sentindo falta do álcool no corpo. E a mamãe toda preocupada, amorosa, vai lá e dá umas gotinhas de remedinho para ele, e esse remedinho é à base de álcool. Passa a dor do bebê na hora, porque o corpo físico foi consolado por justamente pela substância que ele estava sentindo falta. Então, é assim, é uma informação muito pertinente, né? E a gente não sabe quem é esse espírito reencarnante que está nos nossos braços, ou como filho, ou mesmo como neto. Afora que nós sabemos acerca do processo obsessivo que envolve as pessoas que têm o hábito de beber, mesmo que seja socialmente. E vale lembrar que a doutrina espírita nos ensina que o vício é da mente, não é do corpo físico. Vejam bem, o desencarnado, ele não vai ter o corpo físico para satisfazer o vício. Qual que é o mecanismo que ele usa? Ele vai procurar alguém, né, de cujo corpo ele possa se aproveitar, berrando na orelha dele, né, vai beber, vai, é só um gole, vai, para fazer as mesmas coisas que ele gostava de fazer. E o que vai acontecer? O espírito desencarnado consegue seu intento, a pessoa bebe, e ele se liga a essa pessoa como se fosse uma ventosa. Sabe essa ventosa que a gente gruda no carro para pendurar um bichinho? Essa ventosa é uma ventosa psíquica, é grudada aonde? No corpo físico da criatura, né? Gruda sobre o viciado e ali ele vai absorver o que ele deseja, que é aquele fluido etílico. Vejam bem este desejo. Retrata muito bem um desencarnado vicioso, colocando as suas mãos sobre a cabeça do encarnado, absorvendo dali onde eu coloquei aquela seta, todo o fluido etílico. E ele, desencarnado, se satisfaz com
conduta. E ele vai ficar sempre no pé desse encarnado, vamos lá beber um pouquinho. E o encarnado vai para satisfazer muitas vezes mais o vício do desencarnado. Então, é algo muito gravoso. Esta cena é do livro, como é que chama esse livro? Olaiá, esqueci o nome desse livro. Meu Deus do céu, vou lembrar, depois eu dou o nome desse livro, que é simplesmente formidável. Está feito aí um processo obsessivo. Então, o álcool, como nós já mencionamos lá no começo, ele tem um percurso sobre o corpo, né? Ele é absorvido pelo sangue, aí as entidades obsessoras, né, e vampirizadoras se vinculam a esse centro de força, conforme eu mostrei ali no desenho, para absorver essa substância etílica e satisfazer esse espírito desencarnado. O viciado em álcool quase sempre tem ao seu lado, então, a presença dessas entidades, né, nossos irmãozinhos vinculados ainda ao vício, que o convidam insistentemente a beber. Nele, exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Isso tudo está lá no Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. Esse livro também é formidável. Como é que nós podemos combater essas terapias, esse consumo do álcool? O que nós podemos fazer, já que é algo relacionado à nossa mente e não ao nosso corpo físico? Nós podemos o quê? Olha, nos aproximarmos do nosso querido Mestre Jesus, que saiu das esferas mais elevadas, da esfera crística, para estar conosco, para fazer com que toda aquela lei de amor que foi impressa na nossa consciência quando nós fomos criados simples e ignorantes, fosse relembrado por nós, porque nós esquecemos. Então, Jesus veio amorosamente nos relembrar essa lei de amor, clamando aos nossos corações o despertar das nossas consciências, para que nos afastemos dos vícios físicos e dos vícios morais, vivenciando, não só conhecendo, mas vivenciando em sua plenitude essa lei de amor. E como que é possível colocar essa lei de amor em prática? Começando desde cedo, conduzindo as crianças para a evangelização infantil. Os pais ficando atentos dos 0 aos 7 anos, enquanto dá para torcer o pepino ainda, não é verdade? Educando, corrigindo as más tendências dessas crianças, né? Vigilantes nas atitudes das crianças e não as incentivando ao consumo de bebida alcoólica. E tem uma pergunta maravilhosa no Livro dos Espíritos, dizendo assim: poderia o homem, por seus esforços, vencer as más inclinações? Olha o que foi que os benfeitores espirituais responderam para o Kardecão, que eu amo tanto. Sim, pode. Como? Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. E o que é a vontade? É fazer aquilo que é certo. O que Jesus pede para a gente fazer através da vivência da lei de amor. E o que é um desejo? O desejo são as coisas vinculadas ao mundo, aquilo que é gostoso, aquilo que satisfaz a nossa matéria, mas que não tem nada a ver com a nossa ligação com o plano espiritual. Nós somos muito imediatistas, nós somos muito materialistas, nós queremos afogar as nossas mágoas com um copo de cerveja, um copo de pinga, um copo de vinho. Ah, mas é social, não importa, é um vício. É um vício tão gravoso quanto falar mal de alguém, quanto furtar, quanto estuprar. São vícios, esses vícios nós temos que nos corrigir. E o que nos falta, então, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, nos falta é uma vontade. Como também podemos combater isso em nós? Através de uma orientação médica, psiquiátrica, psicológica, através também das terapias alternativas, com reiki, barra de axis, através da acupuntura, auriculoterapia. São meios que conduzem o quê?
ao despertar da consciência da pessoa para que ela se reequilibre espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Questão 660 em O Livro dos Espíritos. A prece torna o ser humano melhor? Olha a resposta que os benfeitores deram para Kardec. Sim, porque se alguém ora com confiança e fervor, torna-se mais forte contra a tentação e o mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Agora, se eu estou lá no bar manguaçando, vai ter algum bom espírito ali para assistir? Claro que não, né? A ligação será com quem? Com aqueles nossos irmãozinhos que se comprazem com a ingestão da bebida alcoólica. E a casa espírita, essa casa que por enquanto mantém as suas portas físicas fechadas, mas sempre com as suas portas espirituais amplamente abertas, oferece recursos importantíssimos para dar essa sustentação para todos nós, através dos estudos, através das palestras, através dos passes e também da água fluidificada. São muitos os recursos ao nosso dispor para que a gente tenha coragem moral para se libertar desses vícios que têm assolado a nossa trajetória aqui na Terra. Então, basta realmente nos vincularmos a Jesus, gravitarmos em torno do Mestre, para que a gente tenha essa coragem moral de libertação desse vício do álcool, assim como também do uso de drogas e de todos os demais vícios morais que ainda nós temos por conta de estarmos reencarnados no mundo de expiações e provas. Amigos queridos, se vocês ainda tiverem alguma questão para me passar, né? Nós podemos ainda responder alguma dúvida. São breves minutinhos, mas ainda dá tempo. Alexandre, cadê você? Já voltei aqui. Omar, teve uma pergunta logo no comecinho, bem interessante, que eu acho que cabe aí. E eu acho que você já falou sobre o assunto, mas eu acho que você poderia reforçar. Que você comentou, teve uma pessoa que perguntou, olha, que você falou em relação ao filho, se o alcoolismo pode ser hereditário. Olha, o Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, que tudo em nós temos 50% do pai e 50% da mãe, né? Nessa constituição do nosso corpo físico. E muitas vezes nós herdamos alguma coisa dos pais. Mas o vício realmente é da alma. O vício é da alma. O pai pode beber e nem sempre os filhos bebem. Então, isso é realmente da individualidade do espírito. O hábito de beber ou não beber. Na verdade, eu acho que aí já encaixa na 909 que você acabou de comentar, né? Na verdade, eu é que trago esse traço já, e muitas vezes, né, Omara, nós nos aproveitamos da situação para justificar talvez o nosso vício ou a nossa tendência equivocada para várias coisas, né? Você comentou agora no finalzinho, não só da bebida, mas em relação a várias outras situações que são todos os vícios que ainda nessa realidade do planeta que nós vivemos são extremamente pertinentes, né? Então, é por isso que eu quis fazer essa pergunta no final, para a gente justamente linkar com a 909. Nós ainda nos usamos de desculpa em relação mas o outro é que me levou, ou é obsessor, quer dizer, é sempre o inverso. A gente bota sempre a culpa do pobre e do obsessor, meu Deus. O obsessor é uma judiação, né? Gente, mais algum comentário? Alguém que você... Eu peguei mais essas que eu lembrei de muita coisa importante. Muita gente te agradecendo, Mara, em relação às explicações. Em relação a sempre... Falei para você, né? O assunto, ele é espinhoso, né? Eu acho que é... Mas tem que ser falado. Né? Olha, Alexandre, essa exposição de hoje...
ela foi garimpada na literatura espírita. Então, não é obrigatoriamente, então, que um problema de gastrite tenha sido provocado pela bebida. Pode ser o gatilho para a gastrite nessa vida. Então, o que pode desencadear? Né? Então, são exemplos do que podemos ter depois do consumo da bebida alcoólica, nessa reencarnação, ou coisa que nós já trazemos de outras, para reajustar, para tirar essa energia densa, negativa do nosso perispírito. Porque nada se perde. A gente perde o corpo físico, volta para a realidade espiritual com os mesmos amores, com os mesmos ódios, né? E com os mesmos vícios. Se nós não lapidamos, a gente traz ele de volta para uma nova reencarnação, para ver o que a gente consegue fazer para amenizar aquele vício que a gente tem. Tanto o vício moral quanto o vício físico. São as tendências que nós trazemos, né, Mara? Eu sempre brinco que a história outro dia nós tivemos aqui com a Lúcia falando de terapia de vidas passadas, e nós estávamos falando justamente disso, né? E eu brinco com ela, falei, Lúcia, eu vou acabar com a sua profissão, porque todas as nossas dificuldades e tendências, se nós olharmos para o espelho de verdade, né, sem máscara, nós sabemos quais são as dificuldades, aonde está a prova, aonde está a expiação, né? O problema é que a gente faz o que você acabou de falar, né? Nós vamos contornando, arrumando a desculpa. Coitadinha de mim. Ai, coitada de mim. Mãe, normalmente, a companhia do filho, né? É aquela má companhia que fez, né? Sempre o terceiro, né? É sempre o outro. Eu não vem não, eu não. Eu sou joia, né? Quem não presta é o outro. É espírito em missão, né? A maioria de nós. A Jussara está fazendo uma pergunta interessante, que eu acho que a gente pode ainda aproveitar esse tempinho. A bebida alcoólica, se consumida eventualmente, também macula o espírito? Macula. Uma mentirinha, por menor que seja, macula o perispírito. É uma energia densa, assim também como o álcool é. O Marco, que é um amigo meu, está falando. Primeiro ele falou da história, que eu tinha certeza, demorou para alguém comentar, viu, Marco? Da história de Jesus ter transformado a água em vinho para continuar a festa, mas depois ele não respondeu, ele está perguntando aqui de novo. Ó. Curioso para saber a transformação de água em vinho, que eu falei lá em cima. O padre também utiliza. Qual é a consequência? Não é bom. Não é bom, não é. Vinho é vinho e pronto. Embora, por exemplo, seja um costume das épocas, né? Mas tudo que é também demais, não é bom. Por exemplo, alguns médicos, né? Como já foi passado para o meu pai, para minha tia, enquanto viva, o médico falou assim: olha, um calicinho de vinho de vez em quando é bom para o coração. Recomendação médica. Tenha o que é da medicina e tem o que é normas espirituais. As normas espirituais não se amodam à nossa moda. Nesse caso, vou até aproveitar, viu, Marco, em relação à transformação, toda vez tem esse questionamento em relação a Jesus, a gente brinca com isso, fala com isso, e é um comentário que é pertinente. Mas é exatamente muito do que a Mara falou, Marco. Quer dizer, você estava numa festa de bodas, que era uma festa tradicional, aonde, aliás, até hoje, as festas são regadas, muitas das vezes, com as bebidas alcoólicas. Naquele momento, era o vinho, era naquela situação. E a preocupação dele naquele momento era não deixar com que a situação ficasse desagradável, porque tinha acabado o vinho. É a mesma coisa que você convidar alguém para um réveillon na sua casa, está todo mundo programado, e a gente cansa de fazer isso. Olha, acabou a cerveja, olha, acabou o vinho. E naquela época não tinha o disque. Então, na verdade, o que ele fez naquele momento foi amenizar energia elétrica. Exatamente. Então, o que ele fez foi tentar amenizar. Isso é extremamente importante a gente entender, para não se criar um constrangimento para quem estava oferecendo a festa, né? Então, e também a gente não sabe como era feito o vinho naquela época, se tinha tanto teor alcoólico ou não. Quem respondeu esse questionamento foi o Severino Celestino. O Severino Celestino. Eu amo aquela criatura também. É fantástico.
estuda demais da conta, né? E aí muita gente está falando, Edmilson fez, como você falou, gente, eu acho que é muito importante, é difícil para a gente ainda, eu sempre digo, que nós estamos vivendo num planeta de classificação, somos extremamente imperfeitos. Então, mas uma mentirinha, um cálicezinho, um copinho. Se nós formos olhar com o olhar do crescimento moral, da evolução, tudo isso nós estamos cometendo atos equivocados. Qual que tamanho? Cada um vai ter que saber e vai arcar com a consequência em relação a isso. Quem que é o nosso poder e guia? Exatamente. Nós temos que tomar esse cuidado, né? Gente, só que para o nosso padrão vibratório ainda, nós que estamos na infância espiritual, é muito difícil alcançar isso, mas nós estamos aqui em marcha. Avante, né? Bem-aventurados, né? A bem-aventurança é isso, em marcha, aqueles que estão a caminho. E Jesus confia tanto em nós, que ele fez uma promessa: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E olha, acreditou tanto, que falou assim: brilhe a vossa luz. E nós temos luz interna para fazer brilhar. Nós temos que acreditar em nós, que nós podemos ser bem melhores do que nós estamos agora. E essas correções nós vamos fazendo, né? Nas sucessivas reencarnações, ninguém vai sair daqui santo. Existe a lei de amor. A lei de amor não vai se moldar a nossa vida. Nós que temos que moldar o nosso comportamento à lei de amor. A lei de amor é universal. E são mudanças gradativas, né? É gradativo. A doutrina nos deixa muito claro que nós não conseguimos dar salto. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas não dá. Então, eu acho que a grande preocupação, eu sempre escuto algumas palestras de alguns amigos, e em vez do choque, eu acho que nós precisamos sempre entender que dá tempo. Quanto? Depende exclusivamente da gente, né? Que nós temos eternidade. Que nós precisamos superar esses equívocos, precisamos. De que maneira, a que passo, aqui, vai depender de cada um, né? E eu acho que o grande consolo é o que você acabou de falar. Nós temos tantas informações do mestre falando que vai dar certo, e a certeza é tão grande de que nós vamos chegar à perfectibilidade, que basta a gente acelerar o passo. E aí eu sempre volto, a gente sempre conversa, fala, roda, e volta na 909. O grande problema é que nós não temos vontade. E quando você fala isso, fica todo mundo de orelha em pé. E a grande verdade é essa. Por que eu minto? Olha, eu quero te contar uma coisa. O professor Nazil falou o seguinte, que ele entrou num supermercado e tinha alguém da casa espírita com um carrinho cheio de bebida alcoólica, era final de ano. E ele falou que quando aquela criatura bateu o olho no Nazil, disse que ele tirou a mão do carrinho assim. Eu nem sei de que perdi o carrinho, foi embora, levou o carrinho ali, o Nazil não vê que ele tinha comprado bebida alcoólica, gente. Ele falou assim, foi tão engraçado isso. Não vou contar para ninguém, mas eu vou contar um segredo. Sexta-feira ele vai estar aqui, então eu posso falar ao vivo que não tem problema. O Nazil adora um vinho também, viu? Então, se alguém correu dele, quem correu dele no mercado, correu. Mas é isso que eu falo, gente, tudo é uma questão de adaptação. A gente vai entrar, e aí seria uma conversa para mais 1 hora. É a mesma história que toda vez cai. Mas e a comida, e a alimentação ainda animal? Ainda nós estamos em processo. Quem está conseguindo se libertar, nós sabemos, temos informações que isso, com o tempo, nós vamos perder esses hábitos. Mas ainda tem muita gente que ainda não dá. Tem muita coisa que ainda não sabe. O Edmilson fez um comentário, Edmilson, mas Jesus disse que não é o que entra na boca que macula o espírito, e sim que eu ia falar exatamente isso. Olha, às vezes uma pessoa que fala mal tem um padrão vibratório tão pesado, tão negativo, que é pior do que aquela pessoa que toma uma latinha. Exatamente. Então, é difícil a gente comparar e falar. A única coisa que eu fiz, então, amigos queridos, eu fiz um levantamento dos dados da doutrina espírita para trazer luz para a nossa vida. Agora, como é que nós vamos colocar todas essas informações na nossa trajetória? Aí é com cada um a lapidação, é a eternidade que vai determinar. Não é de um dia para a noite. Exatamente. Gente, muita gente comentou, muita gente agradeceu, depois eu te mando
Bom, depois você consegue ver os comentários, Mara. Mais uma vez, te agradecer. Eu te disse no começo, nós falamos agora um pouquinho, eu acho que é um assunto delicado, e eu sempre digo que nós precisamos falar mais de coisas que realmente toquem a gente, porque não sei se você tem acompanhado isso, mas muita coisa difícil na pandemia, mas teve muita coisa boa. Uma delas é que a gente abriu o leque, falei isso até com o Renato Vernaschi hoje, a gente abriu o leque para ouvir muito mais gente, com muito mais visões diferentes. É a casa espírita adentrando na casa das pessoas, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Sim, e com visões. Não é todo mundo que tem um técnico, assim, vizinho, que vem tomar café aqui, que se vira com transmissão, viu? Mas eu tenho, tá, gente? Eu morro de inveja, porque eu não sei fazer. Então, preciso dele. Mas por isso, e é isso que eu ia te falar, eu acho que a vantagem é nesse sentido, e é o que eu digo sempre, tem muita gente aprofundando, a gente estava ficando, isso é uma opinião totalmente pessoal, nós começamos a ficar num ponto de ir para a palestra, ouvir declamação de poesia, ouvir vídeo que emocionava, não que não faça parte de tudo isso, mas eu acho que a doutrina, ela nos dá muitas orientações muito mais firmes, muito mais corretas e muito mais retas do que a gente estava acostumada, a gente estava se habituando a ver. Ah, a palestra era linda, verdade, você declamou um poema de Maria Dolores no final, que foi lindo, verdade, qual era o assunto da palestra? Eu lembro da poesia, linda poesia, eu acho que quando ela completa o assunto, fantástico, quando a música, o vídeo, completa aquilo que você está falando, mas não é esse o objetivo, né? Então, a gente estava vivendo um momento muito disso. E eu acho que, como sempre tem o lado bom, a pandemia acabou trazendo isso para a gente de uma forma mais aberta e mais direta, né? Nós temos visto muita gente boa falando de doutrina e com profundidade grande. Eu vou te dar um exemplo, até eu fico um convite. Nós temos o estudo das quartas, né? Eu digo que a gente faz as transmissões muito antes da pandemia. Nós somos loucos antes de todo mundo. E o estudo sempre foi uma surpresa muito grande. A gente fazia as transmissões da palestra às terças e o estudo às quartas. O estudo da quarta-feira sempre teve muito mais participação e presença do que a palestra. E a gente sempre se questionou, falou, nossa, por que será, né? Porque agora nós estamos, desde a pandemia, nós estamos fazendo três patetas falando para 100, 200, 300 pessoas, e eu acho que é muito disso. As pessoas começaram a cansar, e a gente percebe isso da palestra, do formato que estava, para querer, e ainda bem, né? Para querer estudar, para querer aprofundar, para querer saber alguma coisa a mais. Então, eu acho que teve o lado positivo, né? Para a gente aproveitar. Bom, Mara, eu vou te agradecer de novo, em nome de todo mundo, do Amigos do Bem. Foi uma alegria. Tomara que a próxima nós já consigamos fazer presencialmente, estamos pertinho, né? E a gente consiga fazer pessoalmente aqui com a gente. Então, só gostaria que você fizesse as considerações finais e já fica o convite para as próximas, né? Olha, eu queria só agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, que vocês tenham permitido que essa casa espírita tenha adentrado no lar de vocês, no coração de vocês, que vocês continuem receptivos a essas mensagens de amor que a gente traz, não no sentido de cobrança, mas no sentido de alerta, que Jesus vem sempre nos alertar para sermos melhores, né? Melhor amanhã do que nós somos hoje, porque na nossa fatalidade realmente é a evolução, né? Seremos homens de bem, com certeza. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz e que possamos nos reencontrar futuramente, se Deus permitir. Mara, boa noite, obrigado. Agradeço. Tem gente perguntando, não lembrava o nome dele, lá no caso, você perguntou. Põe o Frank para aparecer, né, coitado? Só trabalha. Olha lá, vai acabar logo, senão ele vai acabar com o meu café e com o meu sequinho. Gente, obrigado, Mara, obrigado. Valeu, Frank, obrigado. Boa noite a todos, gente. Até amanhã.